Ixi, nossa live caiu, gente. E o pior é que não gravou, acredita? Caiu de repente sem gravar. Poxa vida. Vamos ver aqui, vamos. Caiu de repente sem gravar. Poxa vida. Deixa eu ver. Ah, vocês estão me vendo, gente? Sim, Jéssica entrou. Vamos esperar a Cintia entrar novamente. Ela estava contando sobre o projeto, sobre o Solidariedade, sobre o que eles conquistaram até agora, o público que eles atendem. Ela estava falando que é um público misto, né? Assim, não são só os cadeirantes, eles trabalham com vários tipos de grupos, vamos dizer. Ela tem o pessoal da terceira idade, tem um pessoal que tem mobilidade reduzida, enfim. Deixa eu ver se ela aparece por aqui para eu convidá-la novamente. Não, não está aqui, não. Cíntia, então eu vou dando um resuminho aqui, porque não gravou, caiu e não gravou. Ai, 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 esse Instagram, eu vou te falar. Acho que ela apareceu. Esse horário é um horário bem disputado, né? Então a gente corre esse risco aqui. Oi, Cíntia, caímos, né? Oi. Ah, faz parte, gente. Faz parte. O pior é que não ficou gravado, acredita? Tá vendo? Quem viu, viu. Por isso que é Quem bom não viu, né? perder o ao vivo. É verdade. Mas aqui, você estava contando sobre os grupos que fazem parte e como que não é assistencialista, né? Você passou sobre, parou aí. Isso, porque a ideia é isso, é fazer a pessoa entender que com dinheiro ou com trabalho, quando a gente faz parte de um coletivo, a gente tem o nosso papel. Para não Exatamente. achar que tem que chegar lá no Solidariedade e receber. Porque ninguém é funcionário de ninguém lá. Nós somos Uhum, um grupo de pessoas que acredita que a dança é um agente transformador. uhum, Que pode ser para minha vida, pode ser para sua vida, para a vida do outro. Então, uhum. como um coletivo, a gente vai ter obrigações, a Sim, gente vai ter deveres e a gente vai ter direitos. sim. E isso aí é o que rege todo o estatuto e também os regulamentos quando você faz parte como associado. Mas, como eu disse, para fazer parte não envolve diretamente dinheiro. A gente tem muitos bolsistas, os cadeirantes não pagam nada, os idosos não pagam nada. É um movimento coletivo muito forte de voluntariado, Uhum, de trabalho e de colaborações para aqueles que podem, porque sim. afinal de contas as contas chegam. Não, e todo mundo pode colaborar de alguma forma, todo mundo pode colaborar, né? Não tem assim. Exatamente. É, Existe uma maneira muito fácil de colaborar, Fernanda, até se você me permitir claro. aproveitar a live para dizer, que é, como eu disse, através da nota fiscal paulista. Sabe Uhum. essa notinha de mercado? Nem sei se eu tenho uma aqui. Essa notinha de mercado, a gente vai fazer e não coloca Que no pede o CPF. CPF, sei. E se você não colocar no seu CPF, você pode enviar uma foto para Hum, o Solidariedade e aí ele é cadastrado na instituição e ele volta como benefício para a nossa, que instituição. ótimo. E Muito é uma legal. coisa que a gente joga no lixo, né? É, muito legal. Faz uns anos que eu saí de São Paulo, eu tô morando aqui perto de BH, né? Então aqui não tem esse É, não projeto tem. da nota, né? Mas quando eu estava aí, eu lembro que quando começou, você até conseguia resgatar e depois tipo bloqueou. Você não, você só punha o seu CPF e não conseguia mais resgatar. Eu não sei como que tá. As pessoas conseguem resgatar o que elas, vamos dizer, Então, recolhem? o que eu entendo como instituição, na verdade, é que a gente ainda está conseguindo fazer isso. Eu não sei, como pessoa física, da gente fazer os resgates, como isso está acontecendo. Eu tenho a impressão, eu não me lembro disso ter acontecido mais. Mas como pessoa jurídica, como Solidariedade, ainda a gente tem conseguido sim. Sim. Houve Não, rumores é de que porque acabou o programa, mas não acabou, não. não, então, porque já que como pessoa física dificilmente, sei lá, né, vai saber quando que vai resgatar, eu acho que É, devia contribuir mesmo, né? Se sim, sempre. e eu acho que não custa nada, sabe? É um Exatamente. papel que você e não implica em nenhuma É, problemática para si mesmo.
É um programa legal que o governo de São Paulo tem. É lógico, Uhum. isso são notas de São Paulo, do estado de São Paulo, Sim, né? é, Que são válidas e que podem ser doadas. Não só, o Solidariedade faz parte desse programa, mas outras instituições como a PAI, a ACD também fazem parte. É muito um programa bacana. muito bacana, isso, e que tem ajudado muitas instituições a sobreviverem. Uhum. É, e tem que ser bem divulgado mesmo, né? Eu acho bem legal Hum, divulgar e as pessoas saberem. É, que é importante, né? Eu acho que a gente precisa contribuir de alguma forma e fomentar essas pessoas que têm essa coragem, essa vontade, porque não é fácil, né? Você, não, você teve que desbravar uma mata, assim, né? Abrir é. uma trilha e tudo mais. Então, cada vez mais as pessoas que têm esse ímpeto, né? Que têm essa força, a gente precisa ajudar, se a gente não está fazendo isso, né? Sim, e eu acho que assim, quando a gente fomenta a arte, quando a gente Uhum. fomenta o esporte, a gente está fomentando mudança, Sim, mudanças radicais dentro da sociedade, né? Um lugar que tem como carro-chefe cultura, educação e esporte, não sobra espaço para outras coisas é que não verdade. seja. Então, assim, não me interessa dança, eu nem gosto de balé. Poxa, gente, mas quando isso acontece, o seu bairro fica melhor, É, as pessoas ficam diferentes, as crianças, os adolescentes, profissionais começam a produzir, e dança é comunicação, é registro de história. Então, é é. fomentar a nossa tranquilidade futura. A gente precisa investir em esporte, educação, E arte. é, cultura, exato. É, é o que vai fazer a diferença, né? O que vai mudar o mundo, né? E eu, Cíntia, eu fico pensando assim, é, é um projeto já faz tanto tempo, né? Que vocês estão trabalhando. E quais são suas metas? O que que o projeto tem de... Ah, eu quero chegar nesse lugar. Tem isso? Olha, o grande sonho, o grande objetivo do Solidariedade, desde que a gente começou a fazer arrecadações, assim, e guardar dinheiro mesmo, sabe? Guardar moeda por moeda. É venda de espetáculo, é nota fiscal, é economia nisso, é economia daquilo, sempre tudo com muita clareza, muito aberto, com uma diretoria sempre muito envolvida e atenta, participando tudo para todo mundo. É comprar a sede, né? Porque Ah, a sim. gente paga um aluguel de quase R$ 10.000, porque a gente não pode ter um espaço pequeno. É verdade. Acomoda 400 pessoas. Lógico que eles não ficam todos ao mesmo tempo, mas Uhum. uma sala de aula com 10 cadeirantes, é preciso se considerar que são 10 pessoas, mais 10 cadeiras, mais 10 parceiros. É muita gente. Então, a sala geralmente é grande. Sim. E Toda a é, estrutura, né? Tem que ser grande, né? Toda a a estrutura. gente conseguiria gerar muito mais emprego do que a gente já gera hoje, sabe? Porque hoje Uhum. a gente consegue gerar emprego durante a pandemia. O Solidariedade não deixou de, de fazer o pagamento de nenhum funcionário, desde os professores até a faxineira, porque a faxineira não podia fazer faxina online. Uhum. Não é? O professor dava sua aula online, a gente criou um programa, montou um estúdio dentro da instituição para transmissão, enfim. Mas e a faxineira? Ela não Uhum. deixou de receber. E Pois é. fui eu quem paguei? Não fui eu, foram as pessoas que fazem parte disso, que mantiveram Sim. esses compromissos. E então, se a Uhum. gente tivesse a sede, imagina Sim. quanto a gente ainda não conseguiria Pois fazer é, mais. exatamente. Mas a É. nossa hora vai chegar. Vai, com certeza. O Adriano escreveu Não aqui, ó, vai demorar. esporte e arte é a melhor forma de trazer felicidades às pessoas. É isso aí, É Adriano, é verdade. verdade. É. Pois é, É então, isso eu mesmo. acho que é uma questão assim de tempo, né? E de luta, né? Porque um projeto tão bacana como esse tem que receber apoio, tem que continuar, com certeza, né? E os espetáculos, como que vocês estão fazendo, hein? Principalmente nesse período?
os espetáculos do Solidariedade, eles sempre foram espetáculos que traziam muita gente. Então, quem já foi, lembra dele assim, com tudo, casa cheia. A gente fazia muito no Paulo Machado de Carvalho, que tem uma plateia mais ou menos de 1.122 pessoas, 2 sessões, e encerrava, os ingressos acabavam um mês antes. Então, ele sempre foi conhecido também por essa montanha de dança, né? No palco e fora dele. Aí, com essa história da pandemia, no ano passado, lógico, as ações foram virtuais, mesmo de espetáculo, né? A gente fez 2 espetáculos, uma mostra, e no final do ano um espetáculo virtual, com as edições, com os ensaios, como muitas, acho que todas as escolas fizeram de alguma forma. Sim. Agora, esse ano, com o retorno gradual, com protocolo de segurança, a gente vai ter algumas coisas por fazer, por apresentar. Então, a gente tem no dia 11 de setembro, na Fábrica de Cultura, a mostra de dança entre passos e rodas, que é uma edição de mostra de inclusão que a gente faz, mas que não vai dar para receber convidados de muito longe dessa vez, porque normalmente vem o pessoal do Brasil todo que trabalha com isso, né? E aí vai a loja no Solidariedade, é muito legal, porque o Soli faz parte também da Confederação Brasileira de Dança e Cadeira de Rodas, e ali a gente consegue ter um contato bacana com o que o Brasil está produzindo sobre isso, né? E agora o México também é legal. Mas não dá para chamar tanta gente assim. Então a gente vai voltar com essa mostra, que vai acontecer no dia 11 de setembro, e no dia dessa mostra a gente vai ter os workshops. Então pode ser uma chance de quem é associado estudar e curtir um pouco junto com as atividades que o Solidariedade oferece. A gente vai ter uma grade bem legal que vai ser divulgada em agosto. Em outubro tem um Divertimã, dia 30 e 31 de outubro, também no teatro, mas aí no Santos Dumont, em São Caetano, é que está prevista essa apresentação. Nossos espetáculos geralmente são temáticos, e para 2020 o tema seria a Joana d'Arc, a gente ia contar a história e vida de Joana d'Arc. Mas ela tá tendo que se fazer de morta até passar esse espetáculo, essa fase, igualzinho ela fez na Guerra da França, dá uns passos para trás para depois avançar. Então, a gente acredita que Joana d'Arc volta em 2022, porque aí a gente consegue lotar a casa, fazer a coisa com um pouco mais de segurança. Então, é só um Divertimã nessa edição de outubro. 2 dias de Divertimã. E nós temos o espetáculo da companhia, porque a gente está com uma companhia, que é a Cia Soli, e a companhia vai apresentar a primeira edição do MPB em Rodas, que é um projeto muito legal de valorização da música popular brasileira. Então, um artista sempre é escolhido, e a obra é produzida em cima da discografia desse artista. E esse ano é Cartola. E aí, então, a gente vai ter o espetáculo As Rodas Não Falam, que vai ser transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, mas vai ter presencial também para algumas pessoas, uma plateia reduzida aí de 40%, que vai ser dia 2 de novembro. Ah, que ótimo. Então, vocês estão que estão, né? Mesmo com pandemia, né? Cheio de projetos, né? Muito. Eu escrevi 12 projetos o ano passado. Desses 12, a gente aprovou 5. E os 5 estão funcionando. Então, muito trabalho. Graças a Deus. Muito trabalho, né? E eu sinto, é difícil de conseguir profissionais para essa área, para trabalhar com esse tipo de público? Eu pergunto porque, assim, de repente, eu acho que sim, né? Mas eu queria que você confirmasse. É algo em que as pessoas que trabalham com dança possam investir, possam se dedicar. Você acha que é algo que está crescendo? Como que é isso? Então, a gente luta muito para que isso cresça, porque é um público que não tem, por exemplo, se a pessoa não fizer aula de dança no Solidariedade, existem outros grupos de dança para deficiência, para deficientes? Existe, mas ainda somos muito poucos. Então, o que a gente pode pensar é que existe muita procura e pouca oferta. Só disso, eu já olharia para o mercado com olhos um pouco mais ambiciosos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, quando você trabalha com deficiência, você consegue pensar
no aspecto da cultura, ok, da arte, da comunicação, mas também no aspecto saúde. Porque você imagina, eu, Cíntia, Fernanda, você, se a gente quiser praticar uma atividade física, a gente tem academia ali do lado, a gente pode fazer uma caminhada. Ah, vou fazer uma aula de dança, vou fazer zumba. Eu tô cheia de ofertas para cuidar da minha saúde. O deficiente tem ofertas, mas elas são escassas, não é tanto quanto o típico. A pessoa que tem a alimentação típica. E quando eu falo de deficiência, é bom a gente abrir a cabeça e imaginar que não existe só o cadeirante. Tem, Né? claro. Existe um cara que teve um AVC e que de repente quer fazer uma salão, mas não consegue se encaixar. Existe as deficiências intelectuais, que tem uma linguagem muito própria e de abordagem, né? O autista é um super artista. O autista é um super artista. Então, o cara é criativo, mas precisa saber ser conduzido. Os cegos, por exemplo, existe uma técnica específica que a Fernanda Bianchini descreve muito bem num livro dela, sobre como fazer isso. E assim, todas nós, eu, a Fernanda, a Suzy do Circo Dança e tantas outras pessoas que também, a Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas, todos estamos abertos. Então, quem tem desejo de fazer isso, precisa procurar um caminho. Mas não existe ainda a graduação pela Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas. É aí de Minas, inclusive. Da Eliana Ferreira, que é uma mestre, que é a referência que a gente tem de trabalhos. Tem uma pós-graduação sobre dança em cadeira de rodas. Mas a gente não tem muito mais do que isso. Então, é um caminho, está crescendo. Tanto que, tanto no curso técnico, né, quanto na pós-graduação, a gente tem essa disciplina, né, de práticas inclusivas, porque a gente acredita que seja importante, que é um caminho para os profissionais, né, da dança também, né? Eu acho que uma vez que, claro, como todos os outros caminhos, tem suas dificuldades, não é assim, que bom, vou me formar nisso, tô com a minha vida ganha, não funciona desse jeito, mas existem muitas oportunidades, exatamente, existem muitas oportunidades e as pessoas estão olhando para isso agora, né? Então, eu acho que é um caminho interessante para quem está na área da dança e que sente um chamado, né, para trabalhar com esse público, né? Sim, e os festivais, eles já começam, a gente percebe se está crescendo ou não também pelos festivais. Então, nós já fomos de uma época em que a gente chegava nos festivais, eles faziam assim, como assim? Não tem como... Hoje em dia, Joinville agora mesmo. Joinville, o ano passado, a gente já tinha a gente estava no festival, veio a pandemia, tirou isso, mas vai ter um festival dentro do festival todo voltado para o público PCD. Sim. Então, você vai em um festival, você já tem a categoria PCD. Temos que melhorar isso ainda? Temos. Mas isso é um processo, né? A gente precisa acontecer primeiro. Mas quando a gente começou a participar do Festival de Joinville, por exemplo, há uns 6 anos atrás, não tinha nem rampa de acesso para palco. Sim. Então, pois é. E se alguém não começar, né? Pois é. Alguém tem que começar. Exatamente. Nossa, muito lindo, né? E são tantos grupos com tantas especificidades, né? Que você pode se dedicar, né? Porque cada um tem um jeito, uma maneira de fazer, o que estudar sobre, né? E eu acho que é uma coisa sem fim, assim, de oportunidades. Principalmente que a gente está num país gigante, né? Então, tudo aqui que é oportunidade tende a ser grande, né? Porque é um país grande, né? Não são nichos pequenos, né? E eu acho que quando a gente começa a trabalhar com o público deficiente com a dança, o olhar, como professor, ele apura. Porque você começa a buscar as capacidades e dar ênfase a todas elas. Você vai fazer crescer aquilo que já é uma capacidade.
E você começa a perceber que no seu aluno típico, Uhum. o seu olhar também melhora. Uhum. E sabe de uma coisa? Todos nós somos deficientes. Sim. Né? Ninguém é 100% em alguma coisa. Eu não sou 100% em tudo, nem você. Enfim. Então você começa a sair da casinha e falar, poxa, não dá para padronizar, né? Sim. A gente tem que olhar o aluno como um indivíduo, ou o seu artista, se você é um coreógrafo, se você é um roteirista, enfim. Ou mesmo quando a gente vai se enxergar na dança, de Uhum. falar, aonde está a minha limitação, aonde está a minha capacidade, Uhum. aonde eu tenho que trabalhar, aonde eu tenho que exaltar, e saber que tudo é parte de processo, que todo mundo é deficiente. Só é diferente nas deficiências, mas somos todos. Então, É, como não trabalhar com deficiente se eu sou uma deficiente? exatamente. É muito lindo isso. Ô, Cíntia, nosso tempo está acabando, a gente tem 5 minutos só, mas eu queria pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que é o nosso público, né? As pessoas que estão ou trabalham com dança, ou estão se profissionalizando na área da dança. O que você recomenda para essas pessoas que estão começando agora, a partir deste olhar, né? Dessa trajetória que você teve, né? Qual presente você deixaria para essas pessoas? Eu acho que se eu pudesse dar algum conselho, assim, seria de dizer mais sim, sabe? Para Uhum, as oportunidades que aparecem na nossa frente, às vezes. O Solidariedade foi um caminho que eu não escolhi traçar. Ele só apareceu, me despertou um impulso de querer fazer e eu fiz. Então, uhum, gente, não tem muito segredo, é só ir fazer. Eu acho que a gente, às vezes, monta muito um cenário. É uhum, assim, sabe? Menos glamour, mais pé no chão. As uhum, riquezas da nossa arte, os maiores artistas, eles descobriram as coisas dos escombros. uhum, Então, acho que às vezes fica buscando muito. Tá aí a pandemia. Quanto trabalho não vai ser revelado desse momento de clausura, de tantas pessoas, de tantas perdas? Então, assim, vai no artista que está em você para despertar a arte no outro e entender que dança, assim como qualquer outra manifestação artística, é um processo de de intuição. Então, uhum. eu acho que é isso, sabe? Enfeitar menos o pavão e botar mais a mão na massa. Que a gente aprende fazendo, né? E além de aprender fazendo, eu acho que às vezes tem uma teorização muito grande. Ah, eu preciso saber tudo sobre essa deficiência antes de começar a trabalhar com pessoas. E eu vejo isso na prática, né? Porque você aprende fazendo junto. Quando você. Eu não, acho que eu não comentei com você. Eu tenho um filho que tem síndrome de Down, meu filho mais velho. Ele tem 8 anos, 9 anos agora. E assim, eu lembro que quando ele nasceu, nossa, veio uma enxurrada de informação. E aí eu cheguei uma hora que eu falei assim, gente, eu não quero saber de nada, não quero saber informação nenhuma. Eu quero viver cada dia e ver o que dá certo, o que não dá certo, É sabe? isso, E foi a é melhor isso. coisa que eu É fiz. isso. Isso foi a lição que eu aprendi também com os meus deficientes. A gente tem os downs que ficam lá. Se eu falar para você, tem grupo de down? Não. Down vai Pois fazer o é, que ele então. quiser. Oi, o Adriano Ângelo, muito lindo, ele chama Ângelo. Então, A minha filhadinha Pérola também é down. É filha de uma das professoras que estão comigo desde que a gente começou. A gente era adolescente. Ela uhum, fez o Solidária Dança do meu lado e não uhum, sabia que seria a mãe de uma criança atípica. tá vendo? Uhum, Hoje, e a Pérola veio, assim, essa minha filhada, como mais um novo para mim. Eu não sei de absolutamente nada, gente. Então, olha, uhum, deixa a coisa acontecer, siga os sim. instintos, porque tem tanta coisa no percurso e no caminho, e vai, só É. vai. Só vai, exatamente, sem teorizar, sem ficar tentando achar a técnica certa e tal. Não, deu certo, não, faz de outro jeito. Não deu certo, faz de outro jeito. E assim vai. E assim, E assim hoje vai. ele faz
tudo, absolutamente tudo, assim, sabe? Porque é isso, assim, como que a gente apresenta, né? Se você apresentar limitações, é isso que ele vai acreditar, né? Se você apresenta possibilidades, é uma outra forma. Então, assim, eu também acho que pega e faz. Sem muita teorização, que é o que dá mais certo, né? Ó, cada ser é único e a teoria funciona bem diferente na prática em cada ser. Exatamente, Aline, porque claro, assim, ok, você dá uma lida, mas assim, então tá, tô sabendo disso, mas vamos ver aqui na prática o que está acontecendo, se é isso mesmo, né? É, Ter essa abertura, sabe como né? eu enxergo? Eu acho que a informação é importante, ela é como uma ferramenta, uma arma no meio de uma guerra. Sim, Só que mais importante do que a arma é quem está manuseando essa arma, sim. para saber a hora de usar, a hora de fazer. Então, o que a gente tem que estudar, ok, não tenha dúvidas, e isso é Uhum, sempre. uhum. Mas não é o fundamental. É, Não é o mais importante. O bom senso sempre prevalece. é verdade. Isso é total verdade. Aquilo que as nossas mães ensinaram, né, pra gente lá atrás é o que prevalece, né? E isso é cultura. O que as nossas mães ensinaram e que a gente vai deixar para os nossos filhos. Isso é cultura. É, Não é só ou como conseguir o eixo para girar 32 fuetês. é. Gente, a gente precisa abrir a cabeça. Dança é muito mais do que 32 fuetês. Nada contra os 32, inclusive muito a favor. De quem consegue fazer, né? Parabéns. Olha para Marianela Nunes, uma bailarina clássica que manja a arte. E tudo que eu vejo nela é, por último, os giros maravilhosos que ela dá. Porque ela Sim. consegue, dentro da dança clássica, que é engessada, Uhum. explodir de emoção e dizer muita coisa. Então, assim, a culpa é do balé? Não. A culpa é do bailarino, gente. A gente tem que parar e chamar para nossa responsabilidade, deixar esse instinto falar, porque é ali que nasce tudo que é bonito. É verdade. Nossa, Cintia, adorei o bate-papo, foi super rico. Se você quiser deixar o site do Solidariedade, se você quiser deixar o Já vou. endereço das páginas do Instagram e tudo mais, essa live acho que vai ficar gravada, se tudo deu certo, essa segunda parte aqui. E aí depois eu mando o link para você, se também você pode publicar na sua página, né? E o que você precisar de ajuda, de divulgação, pode contar com a gente. Estamos em Ai, que parceria, com ótimo. certeza. Aliás, é isso. Eu queria até aproveitar aqui e agradecer a parceria, dizer para quem está assistindo que o NAI, aí por intermédio, por esse carinho, assim, essa ligação que a Simone faz entre a gente, entre o Sol, essa ponte entre o Sol e o NAI, né? Que é a Uhum. Simone. Também concedeu bolsas aí para os nossos alunos de formação e que a gente é muito grato por isso. Eu que agradeço. Estou muito feliz de poder participar, né, de um projeto tão bonito. E parabéns, viu, pela sua força, pela sua dedicação. E que eu estou torcendo aqui para o projeto ser assim uma referência para muitos outros, né, que tem por vir. Tá bom? Obrigada Amém. por compartilhar com Amém. a gente. É tudo nosso. Então tá bom. Um beijo e até mais, Um pessoal. beijo, obrigada, pessoal, que entrou, valeu! Boa noite. Beijo.